Médicos de 3 postos de saúde de Campinas suspenderam o atendimento nesta quarta-feira. As unidades do Boa Vista, Jardim Florense e Taquaral só receberam casos de urgência e emergência. A medida foi em protesto contra o programa Mais Médicos do governo federal, que propõe mudanças para reduzir o déficit hospitalar no Brasil. Hoje foi o segundo dia de mobilização nacional contra o projeto. E uma pesquisa da Fiocruz aponta que 73% dos erros médicos no Brasil poderiam ser evitados. O documento serviu de base para o Ministério da Saúde criar normas de segurança que passam a valer a partir do ano que vem. As enfermarias são os locais onde foram registrados mais problemas, 48,5% dos casos. Em segundo lugar, ficaram os centros cirúrgicos, com 34,7%. Logo depois, vem as UTIs, com 11,9%, e outros espaços, com 5%. Com base no levantamento, é possível dizer que em 2008, por exemplo, dos 11 milhões e 100 mil habitantes que foram internados no Sistema Único de Saúde, 53 mil foram vítimas de erros médicos. Para o diretor clínico do Hospital Ouro Verde, alguns motivos podem ser apontados como causa desses problemas. A sobrecarga de trabalhos é uma das causas principais, mas não é a única causa. Você tem que atender vários pacientes ao mesmo tempo, tem que dividir sua atenção. Às vezes as informações estão incompletas. Nas situações de urgência e emergência, o desafio é maior ainda. Você tem um tempo curto para tomar decisões, então às vezes acontecem falhas. Para evitar que mais casos continuem acontecendo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está estudando algumas ideias para serem colocadas em prática. Uma delas é a negociação com o Ministério da Educação, para que as faculdades de medicina coloquem em seus currículos o tema seguro do paciente. Mesmo com as tentativas de melhorar o sistema de atendimento e evitar erros, o especialista alerta que ainda existem desafios a serem superados na medicina. O diagnóstico médico é uma das tarefas mais difíceis do médico. Nem sempre é evidente, nem sempre é fácil para o médico fazer o diagnóstico correto. Às vezes o paciente chega com um quadro clínico que não é muito definido no começo. O médico precisa começar o tratamento sem ter certeza ainda se a doença é A ou B. O caso mais recente de erro médico que gerou repercussão foi o registrado no Hospital Veracruz. No dia 28 de janeiro, 3 pacientes morreram após serem submetidos a exames de ressonância magnética com uso de contraste. Eles tiveram parada cardíaca depois que a substância perfluorocarbono foi injetada por engano no sangue dos pacientes. E um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que, em média, os hospitais públicos de São Paulo internam 2 pessoas a cada dia com lúpus, uma doença crônica e que não tem cura. Esta jovem de 22 anos ficou internada 2 vezes este ano em estado grave. Ela tem lúpus, uma doença crônica, e por isso convive com muitas limitações. Não é fácil, tem muita complicação, a gente sai do ritmo de vida que a gente tem, ele sempre volta, ele ativa tudo de novo, bem complicado. O lúpus afeta o sistema imunológico, ou seja, a resistência do organismo. Ele desencadeia uma grande produção de anticorpos que provoca inflamações nas células saudáveis. Há pacientes que têm emagrecimento, que têm febre, que têm uma fraqueza. A maioria dos pacientes apresentam uma manifestação articular, sente dor nas articulações, sente inflamação nas articulações. E é muito frequente também o acometimento da pele, o comprometimento do coração, dos pulmões e principalmente o comprometimento dos rins. Às vezes também o comprometimento neurológico, psiquiátrico. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, com base nos dados de 2012, mostra que, em média, os hospitais públicos internam 2 pessoas a cada dia com diagnóstico de lúpus eritematoso. O Hospital das Clínicas da Unicamp atende uma média de 14 novos casos por ano. O ambulatório recebe cerca de 50 pacientes por semana. Os primeiros sintomas podem aparecer em qualquer idade, com maior prevalência entre 15 e 45 anos, e principalmente nas mulheres. O pior inimigo é o sol. A exposição faz piorar o estado de saúde. Metade dos casos envolve complicações renais. Por não ter cura, é preciso controlar o lúpus com medicamentos e aprender a conviver com a situação.
É importante que não se perca tempo, como em toda doença, que se faça o diagnóstico precoce. Preciso pensar nesse diagnóstico para então introduzir rapidamente a terapêutica e o doente vai ter o seu tratamento crônico, acompanhamento para sempre acompanhado, tomando mais ou menos medicação, dependendo da doença que ele vai ter. E é claro que ele pode ter uma boa qualidade de vida, que ele pode ter uma vida normal. O tempo continua aberto e seco no estado de São Paulo. A quinta-feira amanhece fria e com nevoeiros em alguns pontos da região. Mas ao longo do dia as temperaturas sobem, podendo alcançar até os 28 graus à tarde. As chuvas ainda estão longe de aparecer. Uma frente fria se aproxima da região apenas no sábado, porém só será capaz de provocar aumento de nuvens. Amanhã a mínima chega aos 11 graus em Campinas e aos 13 em Paulínia, Valinhos e Indaiatuba. E agora há pouco, uma cena curiosa pôde ser registrada em Campinas. Uma estação espacial cruzou o céu da nossa região. A nave demora cerca de 1h30 para dar a volta na Terra, viajando a 29 mil quilômetros por hora. De acordo com o Observatório de Campinas, entre 3 ou 4 astronautas moram na estação. A visão durou 7 minutos. Apesar de chamar a atenção, a imagem não é tão incomum assim. Segundo o astrônomo Júlio Lobo, essa estação chega a dar 16 voltas por dia no planeta. A seguir, Ponte Preta vai ter 2 mudanças para tentar acabar com a invencibilidade do Coritiba no Brasileiro. Pela Série B, o Bragantino não passa de um empate em casa. É já aqui no Band Cidade.